Clínica da Alma, começando agora para você, para trazer aí mais conhecimento para a sua vida. E estamos aqui com os nossos queridos companheiros, Pastor Rogerinho, que bom tê-lo aqui. Tudo bom, Carol? Tudo bem? Obrigado, tudo bem, graças a Deus. Hoje o senhor está representando os homens da bancada. Sim. Porque as mulheres estão sendo representadas pela minha querida amiga Cris. Yes. Yes, aí ó. Yes. Mulher de fibra, que bom, Cris, que Amém. você está aqui. Bom demais, Carol, de novo, né? Pois é. Eu tô quase apresentando o programa já, né? Aí, Tô quase, pois mais é, um pouquinho. menino. Uai, você vai estar ficando tão à vontade, daqui a pouco eu vou tirar até seu travesseiro aí de Não, você. travesseiro você pode deixar. Porque você por está favor. muito à vontade. Não, pode deixar ele aqui, tá? Ele me ama. E hoje, depois brincadeiras à parte, mas um tema muito sério, né, pastor? Sim. Nós vamos falar sobre autopiedade, é isso? Isso, Carol. Nós estamos tratando desse assunto de autopiedade, hoje vai ser já o segundo dia. E hoje nós queremos dar um enfoque na questão da pessoa que vive essa questão da autopiedade, fugindo da realidade. Eu queria ler um texto que está em Jeremias, capítulo 12, verso 5, ele diz assim: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Então, esse texto é um texto de Jeremias, onde o Senhor exorta Jeremias por causa das queixas de Jeremias. Sim. Então, o Senhor, ele está... Jeremias, quando ele olha a situação em que ele está vivendo, ele começa a ficar nessa condição de ter dó de si mesmo e começa a queixar-se com o Senhor. Eu costumo dizer com relação a Jeremias que eles costumam dizer que Jeremias é um profeta chorão. Mas se tem alguém que tinha realmente motivos para chorar entre os profetas, este era Jeremias. Porque ele viveu num tempo onde ele não apenas profetizou desgraças e juízo de Deus, como ele também foi, ele vivenciou tudo aquilo que ele profetizou de ruim. Então, tudo aquilo que o Senhor mandou Jeremias dizer e que ia acontecer com o povo, Jeremias viveu junto com o povo, até a sua morte. Então, se tem alguém que realmente tinha motivos para chorar, esse alguém era Jeremias. O primeiro motivo, vendo a realidade do povo. O segundo motivo, Deus falando que ia trazer o juízo. E o terceiro motivo é vendo o povo não se arrepender e Deus realmente cumprindo aquilo que Deus tinha prometido. Então, o que não faltava em Jeremias realmente eram motivos de choro. Mas eu queria ainda acrescentar esse comentário de Jeremias com relação à posição nossa diante da realidade. Eu queria ler um texto que fala assim: são 3 as atitudes que nós podemos assumir face à realidade. A primeira delas é fugir dela. A segunda é rebelar-se contra ela. E a terceira é cooperar com ela. No teatro da existência humana, cada pessoa que vive do lado de cá protagoniza um desses papéis. Ninguém é assistência. Todos são atores. É importante que cada um de nós represente bem o seu papel. Não vemos, mas há uma plateia seleta, numerosa e atenta que observa a nossa atuação. Então, a palavra de Deus diz isso de uma maneira muito clara em Hebreus, quando diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então, essa nuvem de testemunhas, tanto espiritual quanto no mundo natural, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós, de qualquer forma que nós possamos assumir essa posição, nós vamos sempre ser observados. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? O que eu estou fazendo e o que as pessoas têm visto a respeito daquilo que eu faço. Então, essa é uma questão interessante. E no caso da autopiedade, cara, nós podemos
verificar que vamos ter essa característica da fuga da realidade. Certo. Né? Então, a pessoa, ela, por olhar exclusivamente para si, por olhar de uma forma muito intensa para suas dificuldades e para suas limitações, ela perde a visão do mundo e perde a visão daquilo que a cerca. E isso faz com que ela tenha uma visão atrofiada ou até mesmo limitada da realidade em que ela está inserida e perdendo, inclusive, oportunidades de interferir nessa realidade, por não ter essa visão mais ampla da realidade. Certo. Isso tem acontecido com muita frequência, Cris, ali no clínica, né? As pessoas, essa autopiedade? Tem, não só ali na clínica da alma, como em qualquer lugar, né, que a gente Quando eu falo até clínica ali, eu falo as pessoas irem ao gabinete, sim, irem ser atendidas. Sim. Né? Porque eu falo porque o clínica ele não pega só a realidade de Lagoinha, mas vem pessoas do Brasil inteiro. Né? Vocês ministram clínica da alma em vários locais também. Então, às vezes, dá para ter uma noção de como que está o Brasil, como que está sendo representado, por causa desse vasto número de pessoas, não só daqui, né? Sim, a gente percebe isso em qualquer lugar, né, que a gente vai, que a gente ministra, não somente dentro dos gabinetes, mas também nas cidades que a gente tem a oportunidade de ir, né? Então, o que a gente percebe a respeito disso? Eu costumo falar o seguinte, que a autopiedade ela é como se fosse uma caverna. Uma caverna na qual a pessoa se esconde lá dentro, ela vive lá dentro e ela remoe a dor e o sofrimento dela. Só que quando ela percebe, essa caverna está dentro dela, porque é algo que vem de dentro para fora. Então ela entra dentro da caverna e no final a caverna está dentro dela. A caverna está dentro dela. Por quê? Porque a gente está lidando a nível de sentimentos. Né? Então a autopiedade é o quê? Eu vou sentir pena de mim, eu vou olhar para mim, vou me preocupar apenas com a minha dor, né? E vou fazer então com que eu fique presa a uma determinada situação, a um determinado sentimento. E aí, como o pastor Rogerinho falou, eu não vou avançar, eu vou perder oportunidades. A autopiedade está fazendo com que as pessoas percam grandes oportunidades na vida delas. Por quê? Porque a autopiedade ela tem como base o sentimento de inferioridade que é fundamentado pela insegurança. Então, a partir do momento que eu me sinto inferior a alguém ou a algo, né, pode ter certeza que o que vai alimentar aquele sentimento de inferioridade vai ser insegurança. Se eu me sinto inseguro, eu vou acabar me sentindo inferior. Diante desse sentimento de inferioridade, qual vai ser a minha atitude? Eu vou escolher, muitas das vezes, fugir de realidades. Se eu fujo de realidades na minha vida, eu vou fugir também de quê? De responsabilidades. Porque a autopiedade vai fazer com que eu não assuma responsabilidades. Por quê? Não dou conta, sou muito frágil, sou muito fraca. Ah, olha para o fulano, ele é melhor do que eu. Ah, eu não dou conta. Está sempre se comparando com alguém. Sempre se comparando. Né? E sempre se comparando e se achando inferior. Oh, ninguém me ama, ninguém me quer. Carência, então, é 100%, né? É 100%, vazio total. Né? Porque eu fico pensando, até se você der carinho e der atenção para o autopiedoso, não quer dizer que vai resolver esse sentimento dele, quer? Porque às vezes vai além, ele vai querendo sugar o tempo inteiro, ele nunca não vai preencher, porque na verdade o problema não é externo, é interno, né? É interno. Porque o sentimento de autopiedade vai fazer com que a pessoa sempre busque a atenção para ela. Né? Então, é claro que a gente precisa de dar carinho, precisa de dar atenção, precisa de dar amor, com certeza. Mas se eu identifico que existe uma situação de autopiedade, esse sentimento presente na vida da pessoa, eu preciso de ter toda uma sabedoria, porque às vezes o excesso do carinho ou o excesso do amor vai só alimentar o sentimento e não vai ajudar a pessoa a sair daquela condição cavernosa em que ela se encontra. Entendi. Porque o sentimento de autopiedade vai fazer com que a pessoa ela fica paralisada. Né? Ela não avança, não vai para frente, não vai para trás, ela fica exatamente estagnada naquele ponto, não sai daquela condição
e ela quer ser alimentada o tempo todo. Então, o que ela quer o tempo todo? Ela quer chamar atenção o tempo todo. E ela tem consciência disso? Ou não? É algo inconsciente, ela faz sem perceber? Muitas vezes ela já aprende isso. Então, ela já percebe que ela pode fazer isso e ela ganha aquilo. Então, no primeiro momento vai ser inconsciente, sim. Mas a partir do momento que ela vê que as coisas vão cooperando para que ela se mantenha nessa postura, se mantenha nessa posição, ela vai começar a fazer isso consciente. E aí usa, inclusive, Carol, essa situação como uma situação de manipulação. Exato. Então, ela percebe que quando ela se coloca numa posição de vítima, as pessoas vêm ao seu encontro. Então, por exemplo, aí você colocou a questão, por exemplo, do carinho, né? A pessoa que tem dar carinho. Então, muitas vezes, ela tem uma necessidade de carinho, de afeto, uma necessidade de aceitação, aí ela entra por esse caminho da autopiedade, da autocomiseração e tentando manipular a situação para que as pessoas venham até ela para suprir essa necessidade que ela tem de afeto, de carinho e de aceitação. Então, por exemplo, às vezes a gente percebe como que isso desde o comportamento infantil até em comportamentos adultos. Um adulto com febre, por exemplo. Então, as mulheres costumam falar homem muito... ou mulher? Ah, eu sabia. As mulheres costumam falar que os homens são muito moles, né? Não é verdade, não. Não, há níveis... O que está acontecendo? E não gosta de tomar remédio, oh, meu Deus do céu. Há níveis de tolerância à dor e a mulher, ela tem um nível, na maioria dos casos, um nível de tolerância à dor maior do que o homem. A mulher, ela já tem essa fisiologia, né, de convivência com a dor e até mesmo com dor intensa e de uma maneira mais comum do que os homens. Mas você percebe, por exemplo, que algumas pessoas, mesmo... Tô ouvindo, gente, tô aqui, até coloquei a mão aqui, tô ouvindo. Homem falando que eles... Não, será que isso é charminho, pastor? Que os homens fazem? Eu acho que não, Carol. Eu acho que não é charminho, não. Não? Eu acho que isso é a própria condição dele reagir a essa situação. Por quê? Porque ele se vê, aí é a questão da autoimagem. Certo. Ele, culturalmente, ele se vê e a própria sociedade cobra uma posição onde o homem ele tem que estar sempre daquele jeito. Então, Machão. sempre bem, sempre forte, sempre saudável. Quando, de repente, ele tem alguma situação de enfermidade, aquilo para ele é muito mais danoso do que para outro. Mas a gente percebe isso não apenas no homem, a gente percebe isso em algumas mulheres também. Né? Então, elas usam... Proporção de 10% das mulheres e 90% dos homens. Ou Talvez você está em minoria aqui. Não, pois ou é. Você está em minoria então, aqui. eu não então vai agora poder, posso usar. Né, criança? Não, então agora eu vou poder usar. Ai de mim que sou minoria. Então eu posso usar todos os argumentos possíveis em favor das minorias. Viu como essa coisa ela pode passar por um nível de manipulação? E a gente vê isso, inclusive, na manipulação das minorias, onde as minorias elas se colocam numa posição de vítima e por causa disso elas colocam todo um contexto que elas chamam de maioria a serviço delas. E nós temos visto isso nos movimentos sociais que nós temos vivido no Brasil. Entendeu? Então, na realidade, o que ela faz? Ela chama a atenção para as suas deficiências. Depois que todo mundo está focado nas suas deficiências, ela tira proveito daquilo em detrimento dos outros. Então, no caso, por exemplo, da febrezinha, né? Então, você vai ver que algumas crianças têm um comportamento, tá tudo bem, tá brincando.
A mãe põe o termômetro e fala que ele está com febre, aí ele já vai. Ai, eu quero isso, eu não quero comer aquilo, eu quero colir. Até 2 minutos atrás, antes do termômetro, né, constatar que realmente estava com febre, ele estava brincando. Mas na hora que... Nosso cérebro, né? Como que... E tem coisa, você falou assim, pastor, mas tem o lado também da manipulação, né? Às vezes a criança, então, tá. Mas tem pessoas que só de saber, aquilo somatiza também. Sim. E começa a sentir os sintomas que já era para estar sentindo muito tempo antes, mas só começou a sentir depois que descobriu Depois que descobriu. Olha, e isso é uma coisa muito interessante que a gente vê, inclusive, Carol, em alguns casos de doenças graves, quando o diagnóstico ele é confirmado. A pessoa, quando tem a confirmação de um diagnóstico de uma doença grave, se ela não tomar cuidado, ela vai entrar exatamente nesse poço, nessa caverna que a Cris disse. Ai, coitado de mim, eu vou morrer, a morte está próxima. E isso vai puxar essa pessoa para a caverna. Não é uma coisa que vai acontecer de uma forma consciente, mas em determinados momentos isso pode alimentar. Porque se essa pessoa, por exemplo, tem um déficit de atenção, ela vai usar isso para atrair pessoas para dar atenção para ela. Certo. Entendeu? Então, há essas situações que a gente precisa ir observando nessa questão da autopiedade e como nos relacionar com isso. Então, a gente vai observando e percebendo que pode acontecer com qualquer um? Pode. Agora, isso pode ser, de uma certa maneira, tomar proporções maiores se a pessoa tem outras dificuldades não resolvidas, principalmente nos seus relacionamentos interpessoais. Isso pode trazer até um isolamento, né? Traz. Porque às vezes não é fácil lidar com aquela pessoa que está o tempo inteiro, coitadinho de mim, e acaba que você é uma pessoa que não se torna contente, né? Fica sempre insatisfeito. Nunca tá nada bom, não é verdade? O autopiedoso acaba sendo, porque eu não tenho isso. Ele só foca no não. Exato. Exatamente. Ele só foca nas suas limitações. Por isso que a gente tem esse contexto da fuga da realidade. Então, ele vai fugir da realidade. Por quê? Porque ele não se vê capaz de interferir e mudar essa realidade. Então, é uma forma que ele enxerga dele mesmo, né? Mas não quer dizer que ele não seja capaz, né? Exato. Então, nós, com relação à realidade, você pode mudar a realidade, se rebelar contra ela. Agora, para você se rebelar contra uma realidade, você precisa buscar uma força emocional e uma força espiritual muito maior do que aquilo que você tem usado no seu dia a dia. Rebelar, muitas vezes, contra a realidade é crer no invisível e caminhar contra as circunstâncias. E isso, Carol, demanda muito esforço da gente. É você ver que as circunstâncias, tudo indica que aquilo vai naquela direção, mas você entende que aquela direção não é o ideal. Como mudar isso? Como trazer tudo isso para um novo rumo? E mesmo tendo limitações. Então, se rebelar, né, contra a realidade, ele depende muito de uma força ideológica. Você tem que ter uma ideologia. A pessoa não é fraquinha desse jeito, não. Ela é muito mais forte do que ela imagina. Porque para você pensar e conseguir mudar todo uma forma de pensar, um contexto. É muito forte. É muito forte. E você realmente precisa... Não é nada de coitadinho. Não, aí quando ela se rebela. Não é o caso da pessoa com autopiedade. Ela não consegue achar essa força, ela não consegue achar aquilo que vai sustentar, porque a ideologia,
é como se fosse uma raiz que sustenta essa árvore dessa mudança de posição, né? Vamos chamar de rebelião, né? Se você não acredita numa mudança, você não faz. Agora você precisa acreditar em uma mudança e acreditar que essa mudança é possível a partir de você. Então, é exatamente o oposto da pessoa que tem e desenvolve essa autopiedade. Mesmo que ela acredite na mudança, o que é pouco provável, ela, quando acredita na mudança, ela nunca se vê como agente dessa mudança, como coparticipante dessa mudança. Então, ela sempre vai ficar olhando o quê? Somente as minhas limitações e vai ficar cada vez mais presa nas suas limitações. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho, vou falar um pouquinho das causas. O que leva uma pessoa a se tornar autopiedosa? Porque essa pessoa pode ter uma vida normal e de repente ela se torna autopiedosa. Ou não, ou aquilo já vem desde a infância, não sei. Carol, muitas das vezes a pessoa, para ela assumir essa atitude de autopiedade, a gente vai ver em várias situações alguns casos, né? Certo. Como, por exemplo, dores emocionais profundas, golpes emocionais profundos que a pessoa levou. Frustrações, né? Dores das mais diversas, relacionamentos frustrados. Então, a gente vai ver, sim, alguns pontos, né? Alguma coisa dentro do histórico dela. Por quê? Se a autopiedade, ela é o olhar para as minhas limitações, é eu ter pena de mim, é eu me concentrar na dor, é eu me concentrar muitas das vezes no sofrimento, é eu estar frustrada a maior parte do tempo, significa que alguma coisa aconteceu que desencadeou uma ruptura dentro da estrutura emocional daquela pessoa, que fez com que ela acreditasse que ela não dá conta, que ela não pode, que ela é coitadinha mesmo, que ela sofre sim. Ah, olha para mim porque já me aconteceu isso. Né? Às vezes um problema familiar, desestruturado, não teve pai, não teve mãe, não teve uma família estruturada. Isso daí pode muitas vezes levar, né? Ou às vezes até as próprias pessoas chegarem, coitadinho de você, coitadinho de você. Às vezes você tá firme, você... Mas de tanto falarem que você deve ser coitado você mesmo. acaba acreditando, né? Isso pode, não pode também, pode, né? Dependendo. Porque, pode sim. Né, nós também temos aquele dia que você não tá lá, essas coisas, né? Tem dia que você tá muito bem, mas pode ter um dia que tem um dia mal também. E isso pode entrar. Pode. Nesse dia que você tá, você não está completamente com o seu muro bem fechadinho ali. Com relação a essa situação, Carol, me vem à mente dois personagens muito conhecidos na Bíblia. O primeiro deles, que tem muito a ver com essa questão da autopiedade circunstancial, que é o caso de Elias. Elias, ele, em determinado momento, ali já no finalzinho, depois daquela grande vitória diante dos profetas de Baal e mais os outros profetas sustentados por Jezabel, depois que ele ora e começa a chover de novo, aí ele vai para o deserto e ele se vê sozinho, limitado, diante uma situação de afronta de Jezabel. Então, aquela palavra de afronta de Jezabel, uma palavra de morte ou uma sentença de morte para ele, mesmo diante de toda a experiência que ele teve e que não tinha muito tempo, mesmo de toda a manifestação do poder de Deus, qual foi a situação de Elias? Senhor, só eu fiquei. Então, o que ele estava querendo dizer com isso, Senhor, só eu fiquei, Senhor, como que eu, sozinho, posso lutar contra toda uma estrutura organizada que agora me persegue? Porque essa era a situação. Então ele começa a olhar para si mesmo, ele perde o foco de que Deus era o mesmo e Deus agiu em favor dele antes. Mas ele começa a olhar somente para o foco da sua limitação diante de uma circunstância, diante de uma ameaça que até então
apesar de tudo aquilo que aconteceu, ele não tinha visto mudar. Então, ele ainda não tinha visto mudar o governo da nação de Israel. Até então, Deus não tinha liberado uma sentença e um julgamento para Jezabel e para a estrutura política governada e mantida por Acabe e Jezabel. Então, o que de repente ele começa a olhar? Tudo que eu fiz foi em vão. Então, muitas vezes a gente fica assim. Tenta uma vez, não dá certo. Tenta a segunda, não dá certo. Tenta a terceira, não dá certo. Tenta a quarta, não dá certo. Aí você vai acabar acreditando que aquilo não é para você. Então, você acaba se conformando com a situação e aí esse conformismo te faz ver o quê? As suas próprias limitações. E essa foi uma situação que politicamente foi o que aconteceu com Elias. Então, apesar... Foi uma autopiedade circunstancial. Circunstancial. Por quê? A gente não vê Elias em nenhum outro momento se queixar ou se posicionar de uma maneira autopiedosa, tendo dó de si mesmo. Né? Muito pelo contrário, a gente vê Elias como o homem de Deus, essa era a referência. Né? O homem que profetizava, o homem que falava, o homem que fazia milagres, o homem que era reconhecido como o homem de Deus aonde ele chegava. Então, nesse momento, ele teve essa crise. Né? E aí, ele foi se refugiar e acabou indo para o deserto e, graças a Deus e pela misericórdia de Deus, Deus se revelou a Elias ali. Então, nesse caso, e como que Deus se revelou para Elias? Confrontando Elias. E essa é a grande questão da autopiedade. Como que nós vamos sair dessa situação? Primeiro, a partir de um confronto. Nós vamos ter que ser confrontados pela nossa atitude, pela nossa situação. Por quê? A pessoa que está vivendo a autopiedade, ela não vê mais nada, a não ser a sua própria dor. E se ela não vê mais nada, a não ser a sua própria dor, alguém precisa chegar, né, Cris, e abrir os olhos dela. Falar assim, olha o que está acontecendo ao seu redor. Né? Como fazer isso? Isso vai depender de cada caso, de cada situação. Se é o momento mais certo, quem é a pessoa mais certa. O próprio meio, Carol, já faz esses confrontos continuamente na vida do autopiedoso. Como? Até mesmo fugindo dele, igual você falou. São pessoas que não têm muitos relacionamentos, porque todo mundo se isola. É o que o pastor Guerra costuma chamar de desmancha bolinho. Chegou, acabou. Todo mundo acha alguma coisa para fazer e vai embora. Então, a pessoa com essa situação de autopiedade, onde ele chega, todo mundo sabe que só vai ouvir murmuração, só vai ouvir reclamação. O que é que vai fazendo? Já ouvi essa história antes, vou embora, vou embora, vou embora. Uma outra situação, que é um outro caso, que na minha opinião não é uma autopiedade circunstancial, é o caso de Moisés. Moisés, quando ele é chamado por Deus para ir ao Egito, Moisés coloca diante de Deus as suas limitações, mas eram limitações que Moisés sabia que ele tinha, não era uma coisa da circunstância. Moisés não ficou pesado de língua naquele momento. Ele não ficou, né, alguns dizem gago, ele não ficou gago, mas a expressão que a gente tem na tradução é pesado de língua, assim que ele se define. Ele não ficou pesado de língua no momento do seu chamado. No momento do seu chamado, ele usa isso para manter a mesma posição em que ele estava. Mas, Senhor, eu sou pesado de língua. Eu não tenho como, eu não falo bem. Então, essa era uma situação que ele já estava acostumado com ela. E aí, o Senhor também vai confrontar Moisés, não vai mudar o falar de Moisés, até mesmo porque Moisés não pediu, né? Ele não pediu para ser transformado. O que é que Moisés pediu? Senhor, mande alguém
né, no meu lugar, ou mande alguém comigo. Então, e o Senhor fez isso. Então, foram situações diferentes. Então, Moisés já estava convivendo com aquela situação há muito tempo. Então, ele já sabia que aquilo era uma deficiência ou uma dificuldade que ele tinha. Mas foi exatamente em cima dessa dificuldade que ele se estruturou e ficou para não fazer aquilo que ele tinha que fazer. Sim. Então, ele olhou naquele momento somente para si e para a sua limitação. Agora, eu fiquei até pensando, né? Às vezes tem pessoas que estão assistindo e convivem com uma pessoa que é autopiedosa. E não tem como isolar, tá ali o tempo todo. E como, às vezes, lidar com esse tipo de situação? Né? A pessoa está vivendo, seja o filho, seja o marido, seja a esposa, um amigo, enfim, alguém que não tem como, seja o chefe ou que trabalha ali bem do lado. E como lidar com isso? Como a gente já abordou, fácil não é você estar se relacionando com uma pessoa assim. Fácil não é estar convivendo com ela. Mas também isolar não é a melhor coisa a se fazer, né? Não é interessante nem para a gente e nem vai ajudar o outro. Mas eu não posso entrar no jogo do autopiedoso. Eu não posso alimentar a autopiedade dele massageando o ego dele. Né? Ou seja, como o pastor Rogério mesmo falou, o confronto ele é necessário. E uma coisa interessante, eu gosto de falar muito sobre confronto, que confronto não é ser mal educado. Confrontar não é ser mal educado. Confrontar não é lidar com a situação com grosseria, não é ser grossa com a pessoa. Né? Porque às vezes existe muito isso, né? Vou confrontar fulano e aí eu vou trazer para ele umas verdades. Não é isso que a gente está falando. Confrontar é você mostrar a realidade da pessoa, né? Trazendo para ela a verdade, trazendo para ela algo que ela não está vendo, algo que ela não está enxergando. Né? Então, ou seja, eu tenho que sim me aproximar dessa pessoa, mas eu tenho também que confrontá-la. Eu não posso de maneira nenhuma alimentar essa autopiedade. Isolar também não é um remédio, né? Não vai tirá-la dessa situação. Né? Então, qual que é a minha atitude? Né? Eu preciso me manter perto dela, mas não entrar no jogo dela. Né? Eu não posso de maneira nenhuma ser sugada pela autopiedade dela, eu não posso de maneira nenhuma ficar, mas é mesmo, né? Nossa, é difícil, né? Não, né? Difícil a gente sabe que é para todo mundo, mas eu tenho condições de reagir àquela situação e eu tenho condições até mesmo de cooperar para uma determinada circunstância, situação, para que eu possa sair dela. Agora, uma coisa interessante que a gente está falando aqui, a gente está falando sobre os relacionamentos interpessoais. Certo. Quando a autopiedade ela entra nos relacionamentos interpessoais. Mas e a autopiedade entrando no nosso relacionamento com Deus? Como é o caso ali de Elias, como é o caso de Moisés, né, que o pastor Rogerinho acabou citando. O autopiedoso, ele não dá desculpas apenas para as pessoas, nos seus relacionamentos interpessoais. A gente vai ver que o autopiedoso, ele vai estar trazendo sempre desculpas para Deus também. Então, o autopiedoso, ele vai ter uma dificuldade até mesmo no relacionamento dele com Deus. Por quê? Porque ele vai sempre trazer para Deus desculpas, ele vai sempre tentar provar para Deus que ele não pode ou que ele não dá conta, e fazendo isso ele pode até estar trazendo para Deus uma imagem, entre aspas, de que, olha, o Senhor está enganado. Moisés, ele fez isso indiretamente com Deus. Não, o Senhor está enganado, eu sou um homem pesado de língua, eu vou dar conta de tirar aquele povo todo, aquela multidão toda de dentro do Egito, né? Então, o autopiedoso, ele vai sempre estar trazendo desculpas para Deus. Né? Ele vai sempre estar tentando provar para Deus que ele não pode, ele vai tentar provar para Deus que Deus está errado, que ele errou, né? Em estar escolhendo, em estar comissionando ele para algo, né? E isso vai trazer também até mesmo um problema no relacionamento dele com Deus. Porque Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus zeloso, mas não é um Deus também passar a mão na cabecinha de ninguém. Quando Deus tiver que falar algo, Deus ele vai falar, assim como ele fez com Elias, assim como ele fez com Moisés. Né? Com Elias, ele falou com Elias, olha, tem 7.000 lá que não se prostraram diante de Baal. Tem 7.000 lá que eu guardei que não beijaram Baal. Então você não está sozinho.
né? Então eles viram para Moisés e falam, olha, tudo bem, eu vou levantar alguém, então, para estar juntamente com você, sabe? Então, essa questão da autopiedade, ela não vai apenas trazer dificuldades nos relacionamentos interpessoais, mas o relacionamento com Deus também vai acabar tendo muitas dificuldades, né? A pessoa vai ter uma dificuldade até mesmo de lançar, né, numa confiança mais profunda em Deus, porque ela vai estar sempre ali na retaguarda. Uma coisa interessante, Cris, nessa autopiedade interferindo no relacionamento com Deus, muitas pessoas elas se veem tão pecadoras que elas não conseguem, inclusive, entender e aceitar a graça, o perdão e o amor de Deus. Então, ela se vê numa posição de tão coitada, de que aquilo que ela fez é maior do que os outros fazem, que ela acha que o perdão de Deus é para todo mundo e não é para ela. Que a bênção de Deus é para qualquer um outro, menos para ela. Como Deus pode me abençoar depois de eu ter feito isso? Né? Tem muito a ver, inclusive, com uma questão da culpa nesse relacionamento, mas essa questão da culpa vem por causa da maneira como a pessoa se vê. Então, estava trabalhando com uma pessoa que ela se via, mesmo experimentando a bênção de Deus, ela se via numa posição onde ela achava que aquilo que Deus fazia, Deus podia tirar a qualquer momento. Por quê? Porque ela tinha feito e cometido um pecado que para ela era muito grande. Então, assim, Deus está me dando isso porque Deus é muito bonzinho, mas a qualquer momento Deus pode tirar ou pode deixar de fazer, porque eu não presto, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então, isso acaba nos privando de alcançar as coisas maiores que Deus tem para nós, né? Então, essa é uma outra questão que a gente precisa avaliar nessa questão da autopiedade. Agora, eu não mudo o meio, né? Que é a questão da rebelião, e dependendo do nível, eu também não consigo cooperar com a realidade. Então, porque você pode se rebelar contra a realidade, mas também você pode cooperar com a realidade. Então, muitas vezes, a autopiedade, ela te inibe até mesmo de cooperar com a realidade. Eu não me sinto capaz de fazer nada que esse povo está fazendo. Então, isso que esse povo está fazendo aí não é para mim. Então, eu acabo me excluindo e perdendo a oportunidade até mesmo não de me rebelar para mudar, mas de ajudar aqueles que já tomaram uma posição de mudança, uma posição de cooperação. Até nisso a autopiedade interfere, Carol. Eu fiquei até pensando, né? Eles comentaram, às vezes, o autopiedoso, ele justifica muito, né? Ah, eu não. E eu pergunto, será que essas justificativas podem ser também para que ele não mude? Então, quando você fala, não, Senhor, eu tenho lábios pesados, chame outro, para que eu continue com os meus lábios pesados e não tenha que mudar. Será que a autopiedade não pode também estar mascarando isso? Tipo, eu não quero mudança, eu não vou mudar também. Ou também, eu fiquei pensando, não, eu não dou conta disso até para que eu não assuma compromissos. Se a autopiedade também não pode ser algo que pode, no fundinho, ter algumas dessas questões. É mais fácil eu falar que não dou conta, que não que eu não posso, por isso. Por causa desses motivos. Como que vocês veem? Com certeza. A autopiedade vai me levar a um nível de acomodação. Ela vai me levar a ficar acomodada numa determinada situação. Ela vai me levar a ficar acomodada para que eu me mantenha do jeito que eu estou. Então, se eu justifico, eu não posso, eu não tenho condições, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o que eu estou querendo dizer? Eu não quero sair da posição em que eu estou. Está bom para mim, está confortável para mim. Eu não quero assumir compromisso, porque se eu assumir um compromisso, eu vou assumir juntamente com esse compromisso, eu vou assumir uma responsabilidade.
né? Então a responsabilidade ela traz medo, né? Mas em contrapartida, a responsabilidade vai me dar oportunidades de crescer, de mudar, de avançar, né? E de cooperar, né, para uma determinada realidade na qual eu estou inserida. Então a gente vai ver sim que a justificativa ela vai funcionar nos dois sentidos, tanto no sentido de eu não querer mudar, de eu me manter na posição que eu estou, porque está muito cômodo, né? E segundo, vai também fazer com que eu permaneça não assumindo responsabilidade, né? Vamos usar Moisés de novo? Olha que responsabilidade que Moisés tinha de ir lá no Egito confrontar o faraó, né, o maior governante daquela época, e tirar um povo numeroso de dentro de uma nação. Né? Uma responsabilidade muito grande também. Então a gente vai ver tanto a parte de Moisés dizendo não para a mudança, como dizendo não para a responsabilidade. Né? Então a gente vai ver essas duas vertentes, sim, na vida do auto piedoso.